Saudações, meu amigo torcedor! Bem-vindo de volta ao nosso canal! Hoje tem muita novidade, mas antes não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Bora fortalecer mais ainda a corrente rubro-negra. O clima no Flamengo anda quente e cheio de reviravoltas, especialmente após a decisão do técnico Filipe Luís de deixar Pedro de fora da lista de relacionados para o confronto contra o São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, enquanto o nome do atacante estava em alta nas conversas entre torcedores e analistas, Jorginho, meio-campista da equipe, decidiu usar suas redes sociais para compartilhar um story que logo se tornou objeto de especulação entre os fãs do clube. A imagem que mostra Jorginho e Pedro sorridentes no CT Ninho do Urubu foi postada poucas horas após a notícia de que o camisa 9 não jogaria no Maracanã. Essa publicação gerou questionamentos sobre o que realmente se passa nos bastidores do Flamengo. A decisão de Filipe Luís de barrar Pedro foi tomada por questões técnicas, já que o desempenho do atacante estava abaixo do esperado segundo informações de veículos como o GE e o Coluna do Fla. Essa escolha não apenas surpreendeu a torcida que estava acostumada a ver Pedro como parte fundamental da rotação do elenco, mas também sinalizou um clima de instabilidade dentro do clube. Rachaduras começaram a aparecer, especialmente com rumores de que o Flamengo estaria considerando negociar o jogador nesta janela de transferências. A situação se complicou ainda mais, gerando uma crise interna que envolveu discussões entre a diretoria e o atleta. Com Pedro fora do time, o Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo neste sábado em um duelo crucial pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcada para as 16h30 no Maracanã é vista como uma oportunidade não apenas para manter a liderança na tabela, mas também como um teste para a coesão do grupo, após a polêmica envolvendo a decisão de Filipe Luís. Os torcedores estão ansiosos para ver como a equipe se comportará em campo sem um dos seus principais jogadores, e as reações pós-jogo poderão indicar se a situação se acalma ou se as tensões internas se agravam ainda mais. Além disso, a presença de Jorginho na postagem enigmática pode ser interpretada de várias maneiras. Seria um gesto de apoio a Pedro em um momento difícil ou apenas uma amizade que se mantém forte mesmo em tempos conturbados? O fato é que as redes sociais têm sido um termômetro importante para entender o clima no Flamengo, e essa postagem apenas aumentou a expectativa em torno do que pode acontecer nas próximas semanas. O jogo contra o São Paulo será sem dúvida um momento decisivo, não apenas para o desempenho do time na competição, mas também para a história de Pedro dentro do Flamengo e para o futuro de Filipe Luís como técnico. Enquanto isso, o restante do elenco se prepara para a partida ciente de que precisam se unir ainda mais para superar as adversidades e manter a boa fase no campeonato. Com a torcida apoiando de forma intensa, a expectativa é que o Flamengo busque a vitória e, quem sabe, reverter a situação que envolve Pedro e a comissão técnica. As próximas horas prometem ser de grande emoção para os apaixonados pelo rubro-negro, e o desfecho dessa história ainda está longe de ser escrito. A tensão nos bastidores pode ser sentida, mas a esperança de um bom desempenho em campo permanece viva entre os torcedores. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo esteve próximo de concretizar a contratação do atacante Michael Johnston, mas a negociação acabou não se concretizando, deixando muitos torcedores surpresos. O presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, explicou os motivos que levaram à desistência do negócio, revelando que a decisão foi baseada em critérios técnicos e médicos. Durante uma entrevista, ele destacou que o exame médico só é realizado quando o jogador está em fase final de negociação. Ou seja, não se avaliam todos os atletas dessa maneira, mas apenas aqueles que passaram por um rigoroso processo de seleção.
BAP trouxe à tona um ponto importante. O parecer médico sobre Johnston indicava que ele estava apto para jogar apenas 1.800 minutos por ano. Como já havia atuado por 900 minutos, o presidente questionou se valeria a pena investir em um atleta que poderia entregar metade do que a equipe precisaria, considerando que ainda restavam 4.000 minutos de competição pela frente. Isso acabou sendo um fator decisivo para a escolha de não seguir com a contratação. A decisão de não trazer Johnston para o Flamengo não foi uma crítica ao atleta, mas sim uma análise das necessidades atuais do clube. BAP enfatizou que, embora Johnston possa ser um excelente profissional, ele não se encaixava nas expectativas e demandas que o Flamengo tem neste momento. Essa postura demonstra o comprometimento da diretoria em tomar decisões que beneficiem a equipe, mesmo diante da pressão externa de torcedores e da mídia. Outro aspecto que influenciou a decisão foi a repercussão negativa entre os torcedores. Segundo informações do portal Coluna do Fla, a diretoria estava atenta à rejeição que a possível contratação gerou entre a nação, o que pesou na hora de interromper o acordo, mesmo após negociações já avançadas com o clube inglês e com o staff do jogador. O valor da negociação girava em torno de 5 milhões de libras, o que representa cerca de 37 milhões de reais. Johnston já havia até mesmo passagem emitida, mas o Flamengo decidiu interromper a transferência antes que tudo fosse oficializado, o que mostra a cautela da diretoria em relação às contratações. Com a saída de Johnston, o Flamengo continua sua busca por reforços no mercado. O clube já está em negociações com o colombiano Jorge Carrascal, que atualmente defende o Dínamo de Moscou e mantém o argentino Ezequiel Barco do Spartak como uma opção em seu radar. A expectativa é que o Flamengo consiga fechar pelo menos uma contratação antes do encerramento da janela de transferências, mantendo o foco em reforçar o elenco e atender às necessidades da equipe que segue sob o comando de Filipe Luís. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um rumor vem ganhando força e agitando os torcedores rubro-negros. O Flamengo estaria prestes a anunciar a contratação do atacante inglês Marcus Rashford. Apesar de ainda não haver confirmação oficial por parte do clube e fontes próximas, a diretoria indicam que as conversas avançaram significativamente e o acerto pode ser concretizado nas próximas semanas, aumentando a expectativa para o restante da temporada. Rashford, atualmente destaque no futebol europeu e conhecido por sua velocidade e habilidade no 1 contra 1, e faro de gol, chegaria para elevar o patamar do elenco flamenguista. Com uma trajetória sólida no Manchester United e diversas convocações, para a seleção inglesa, o atacante reúne características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo ofensivo que o Flamengo busca consolidar para voltar a dominar o cenário continental e nacional. Vale lembrar que, apesar de ainda estar vinculado ao Manchester United, Rashford passou a segunda metade da temporada 2024-25 emprestado ao Aston Villa, onde disputou 17 partidas e marcou 4 gols. Ele se juntou ao clube de Birmingham em 2 de fevereiro de 2025, buscando mais minutos em campo em meio à sua instável situação no United. Agora, com o fim da temporada na Inglaterra, o jogador retornou a Manchester, mas sua permanência no elenco principal ainda é incerta. Rashford foi visto treinando separadamente nas instalações de base do clube, o que alimenta especulações sobre uma possível saída em definitivo nesta janela de transferências. A possível vinda de Rashford também seria estratégica do ponto de vista de marketing e visibilidade global. A diretoria do Flamengo, que já demonstrou interesse em nomes de peso em outras janelas de transferência, estaria apostando em uma movimentação ousada para não apenas reforçar o ataque, mas também ampliar a marca do clube fora do Brasil. Rashford, além de ser um nome conhecido mundialmente, é uma figura influente fora dos campos, o que atrairia ainda mais atenção da mídia e de patrocinadores. O interesse do Flamengo no jogador inglês não é de hoje.
Fontes afirmam que o atleta vem sendo monitorado discretamente há meses e que, com a reestruturação financeira em curso no clube, um modelo de negociação inovador estaria sendo traçado para viabilizar sua chegada. A operação envolveria parceiros comerciais e investidores, algo semelhante ao que já foi feito em outras grandes contratações do clube carioca. Nas redes sociais, o burburinho entre os torcedores é intenso. Muitos rubro-negros já sonham com Rashford no Maracanã, imaginando o inglês ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, formando um dos ataques mais letais do continente. Para boa parte da torcida, ele seria a peça que falta para recolocar o Flamengo no topo da América. No entanto, há também os mais cautelosos que lembram das dificuldades de adaptação de alguns estrangeiros ao futebol brasileiro e da necessidade de confirmar o desejo do atleta em encarar um novo desafio fora da Europa. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo segue em silêncio absoluto sobre o assunto, alimentando ainda mais as especulações. O timing da possível contratação chama a atenção, já que o clube se prepara para fases decisivas no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, e Rashford poderia ser o reforço de impacto ideal para embalar o time rumo a novas conquistas. Se confirmada a chegada de Marcus Rashford ao Flamengo, representaria um verdadeiro marco para o futebol brasileiro. Um movimento audacioso que uniria talento, juventude e experiência internacional em um só jogador. Agora resta acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que promete movimentar o mercado da bola e incendiar o Maracanã. Até lá, o torcedor rubro-negro segue em êxtase, sonhando com um ataque ainda mais poderoso e com a glória eterna mais uma vez ao alcance. Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.